Quando fechar todas as nomenclaturas, eu retorno. E aí a gente revisa todas, faz uma listinha de exemplos e tudo mais e vai para os últimos conteúdos, certo? Como a gente está focado em fechar logo a vida de vocês, a gente só vai falar sobre química orgânica. Depois de química orgânica, a gente teria um resumão de conteúdo e isso, infelizmente, não tem como fazer com vocês, porque teria 6 meses para fazer, a gente não vai ter esses 6 meses, tá bom? É muito conteúdo para revisar, certo? Então a gente vai falar sobre nomenclatura de cetonas. Vou fazer aquela projeção aqui na tela, tá? E projetar aqui para gravar. Pronto. Então, basicamente, é esse nosso... Opa, desativação aqui. Tá. Então, basicamente, é esse que vai ser o tópico da aula de hoje. Nomenclatura de cetonas. Na verdade, nomenclatura de cetonas e nomenclatura de ácido. A gente vai fazer um de cada vez. Então, bora lá. Primeiramente, quando a gente fala nomenclatura de cetona, ele vai ter uma característica evidente. Qual é ela? Ele vai apresentar o grupo carbonila, certo? Só que esse grupo carbonila, por exemplo, ele é comum no aldeído. Na cetona, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque na cetona, o grupo carbonila, ele não vai ficar, como posso dizer, na ponta. Ele vai ficar sempre no meio. Então, para ser uma cetona, o grupo carbonila tem que estar num carbono secundário, tá? Carbonila, no mínimo um carbono secundário, certo? Para a gente visualizar, a gente vai ver basicamente isso daqui, ó. Vai ver isso daqui. Eu vou ter um radical ligado a um carbono, ligado a outro radical, e esse carbono vai ter um dupla O. Tá? Então aqui é o grupo carbonilo. Como eu estou avisando para vocês, ele sempre vai estar conectado em um carbono secundário. Certo? Então essa é a característica. Lembre que é importante diferenciar acetona vai ser aqui, ó, dupla O H. Tá? Ele vai ser um carbono primário. Então, quando for um carbono primário, ele será um aldeído. Quando é um carbono secundário, ele será uma cetona. Tá? Ó, é importante ter claro, bem clarinho, essa diferença aqui, do carbono primário para o carbono secundário. Tá? Quando a gente fala desse grupão, a gente pode classificar essa cetona em dois grandes grupos. Tá? A gente pode classificar elas como as monocetonas, evidentemente, né? Apresenta uma carbonila. Tá? E temos aqui nós chamamos de policetonas. No caso, apresenta duas ou mais carbonilas. Certo? Então não tem dicetona. A gente pode ter o nome de cetona, tricetona, mas a classificação é mono e poli. Mono, uma, poli, mais de duas ou mais, na verdade, tá certo? Basicamente isso. Bom, certo. Como é que a gente vai dar a nomenclatura? Na nomenclatura, a terminação, né, o sufixo vai apresentar o sufixo ona. Já está em maiúsculo aqui. Então ele apresenta o sufixo ona na sua terminação. Tá bom? E novamente, diferente do aldeído aqui que a gente está repetindo, o aldeído é uma nomenclatura, é uma função orgânica que você não identifica a posição. Na carbonila, você precisa sim identificar a posição. Tá bom? Você precisa identificar a posição para poder localizá-la de acordo com onde ele esteja. Né? Como na aldeído a gente sabe que é sempre terminal, então vai ser sempre na ponta. Certo? Bora lá então. Então, bora para uns exemplos. Primeiramente, bora para o nosso exemplo de carbonila mais simples. Certo?
A carbonila mais simples que nós temos é essa de cá, ó. Ela é assim e ela vai apresentar um dupla O aqui. Tá? Apresentou um dupla O aqui, ó. Descer para ficar melhor. Aqui é justamente a cetona menor que existe. Tá? Só tem 3 carbonos. Não tem cetona, não tem cetona com metano nem com etano, tá? É somente a partir do propano que a gente tem cetona. Então, nesse caso de cá, já é um caso especial que você não precisa colocar a sua posição, né? A posição do seu aldeído. Somente porque não tem como variar. Vai ser sempre no carbono 2 aqui. Sempre. Tá? Então, nesse caso aqui, bora fazer os nomes todos. São 3 carbonos, met, et, prop. Prop, an. E aí, a gente pega o sufixo. Vou botar de verde aqui, ó. Ona. Tá? Propanona. O prop 2-ona aqui, exatamente a mesma coisa. Tipo assim, não tem porquê a gente fazer isso, inclusive. O outro nome comum dessa propanona aqui, dessa acetona, é o nome que vocês conhecem popularmente como acetona. Aquele produto que a gente usa para esmalte de unha, né? Ele é muito bom para dissolver substâncias apolares, é por isso que a gente usa. Tá? Ele tem uma característica que é boa para dissolver isso. Aí utiliza bastante para isso, tá? Claro, essa é a menor cetona possível. Bora fazer outras cetonas um pouco maiores aqui para a gente ir nomenclaturando. É tranquilo aqui, viu, gente? A gente só vai fazer nomenclatura de cetona. Vou fazer uma grandona aqui. Tá? Então aqui, ó, eu tenho essa primeira cetona. Agora aqui já é uma cetona maior. E como eu falei, como ele é um carbono secundário, a gente precisa sempre pontuar o carbono. Como a gente sabe que a função orgânica é quem dá nome ao composto e ela que a gente tem que visualizar a posição para seguir, a gente sabe que aqui, ó, ela está desse lado. Então a numeração dos carbonos vem desse lado de cá. Tem 7 carbonos. Tem 7 carbonos. Ept. Eu escrevi etp. Ept, tá? Ligações simples. An. E a acetona está no carbono 2. Então, ó, 2 ona. Tá bom? Então é importante ter isso em mente. A posição do carbono é importante e a gente precisa pontuá-la direitinho. Bora fazer um outro exemplo aqui. Aqui não tem muito não, tá, gente? Só vai fazer alguns exemplos. Algumas variações, tá? Bora pegar aqui, vou botar nesse de cá agora. Dupla O. E aqui eu vou botar uma ramificação. Tá? Então, aqui a gente já sabe que é uma acetona que está aqui, né? O dupla O aqui. E aqui uma ramificação. Essa ramificação, eu peguei errado aqui. Aqui é a função, né? Cetona. E aqui nós temos a nossa ramificação, que é o metano. Para dar nomenclatura, segue exatamente o mesmo padrão. Como eu sei que a função orgânica está mais perto dessa ponta, a gente vai fazer a numeração desse jeito. Tá? Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto faz aqui, né? 7. De novo um ept, ó. E eu fiz aleatório, tá, gente? A gente sabe o que é, ó. Que é ept. Opa! Antes do ept, na verdade, né? Antes de botar o ept, a gente sabe que ela tem uma função metil. Tá? E tá na posição 6. Então, botar aqui, ó. 6. Metil. Agora vem o nome. Ept. Só tem cadeias, ligações simples. An. E a função orgânica está no carbono 3. Vou botar aqui, ó. 3. Ona. Então, 6 etil, ept, 3 ona. Tá certo? Basicamente, essa é a forma de nomenclaturar uma cetona. Tá? Outras formas de nomenclaturar para a gente fechar a associação. É uma cetona que tenha
mais de um composto, né? Vou botar aqui uma acetona um pouco mais complexa. Aqui tá bom. Aí vou botar aqui, ó, uma dupla aqui, uma dupla aqui. Então observa que eu tenho uma função orgânica aqui, eu tenho uma função orgânica aqui. Tenho duas funções orgânicas de cetona. Como é que a gente faz a nomenclatura? Como cetona a gente precisa justamente posicionar os nomes, a gente vai botar aqui. Mais perto dessa, né? 2, 3, 4, 5. Então eu faço o nome. Tem 5, não tem ramificação, então é pente, só tem ligações simples. E aí bota a função orgânica. Eu tenho no carbono 2 e no carbono 3 a função ona. Como eu tenho 2, a gente coloca o di ona, né? E o di faz referência a 2. Bom, pessoal. E aí, um último exemplo para a gente poder fazer as associações é aquele exemplozinho só de... A gente pode mostrar um exemplo opa! Aquele exemplo que apresenta uma ligação dupla, uma tripla, né? Para a gente finalizar. Vamos aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou botar uma acetona aqui. E aí eu vou botar no último aqui uma ligação, nem dupla, vou botar uma ligação tripla. Tá? Ligação tripla só para a gente dar uma variada aqui. Ligação tripla, deixei afastadinho assim para a gente visualizar melhor. Tá bom? Bom, deixa eu identificar aqui o O, né? Direitinho. Pá. Carbono aqui, nesse sentido. 1, 2, 3, 4. Tenho 5 carbonos. Então, pente. Nomenclatura, bora lá. Deixa eu ver se está saindo aqui, tá. Pente tem uma ligação tripla no carbono 4. 4 in. E agora uma cetona no carbono 2. 2 ona. Então, pente 4-in, 2 ona. Seria a nomenclatura desse composto que a gente acabou de fazer. Bom? Para adicionar, bora fechar aqui as propriedades físico-química desses compostos, tá bom? Então, eu só vou listar aqui rapidinho e trazer para vocês as principais, tá? Basicamente, possuem alta polaridade, tá? As cetonas de cadeias mais curtas são líquidas a temperatura ambiente, apresentam temperatura de ebulição maiores que as dos hidrocarbonetos de massa molar semelhante. Claro, né? Por quê? Porque se ele tem uma polaridade alta, significa que para romper as ligações eu vou precisar de mais energia. Por isso, é mais difícil, né? Eles conseguem formar ligações de hidrogênio, o que explica a polaridade alta desse composto, né? Com moléculas de água. Cetonas com cadeias curtas são solúveis em água com qualquer proporção. Tá? Sua principal função é como solvente devido à capacidade de se dissolver tanto em compostos polares como apolares.
Pronto, gente. Aqui estão as principais propriedades físico-químicas. Deixa eu ver se vai. As principais propriedades físico-químicas dessas moléculas relacionadas a cetona, tá bom? Então, com isso, fechamos cetona. Meninas, vocês estão com alguma dúvida sobre cetona? Está tudo tranquilo? Tá? Perceberam que não tem mais segredo, cara. Nomenclatura é só isso daqui, cara. Mostrar como é que se identifica a função orgânica e aí dizer o nome que ela tem e como nomenclaturar. É esse ponto que a gente vai trabalhar a partir de agora. Tá? Vamos lá agora. Nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Bom, se tiverem alguma coisa, vocês escrevem aí que a gente retoma, tá bom? A princípio a gente vai continuar. Falando dos próximos elementos. Nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Bom, primeira informação básica sobre ele. Apresenta a função carboxílica sempre terminal. Tá? Bom, o que é essa função carboxílica sempre terminal que está sendo descrita aqui? Então é o seguinte, ó. A função carboxílica ela é uma função na qual envolve botar um radicalzinho, né, que ela é terminal, um carbono, um dupla O e um OH. Sempre que você encontrar um carbonila ou um hidroxila, que é a chamada carboxílica, aí você vai identificar ela como uma função orgânica ácida. Vocês podem encontrar de três formas, tá? Essa daqui é a comum, é a mais normal. Mas vocês podem encontrar essa daqui também, que é bastante utilizada, ó. Essa de cima. E bem mais raramente, tipo assim, eu não costumo ver, você pode encontrar dessa forma aqui também. Tá? Essas três representações. Eu vou até apagar essa última aqui, que é tão raro de ver que não sei nem porque eu ainda coloco ela como exemplo. Tá? Bom, além disso, a gente tem que entender agora como é que funciona a sua nomenclatura. A nomenclatura, basicamente, você bota o termo ácido, escreve um elemento do composto, no nome do composto, e adiciona o prefixo oico. Somente isso. Tá? Então, pegou o elemento, adicionou o nome e oico. Aos exemplos, bora começar com os exemplos bem simplesinho aqui. O mais comum de todos os ácidos. Esse aqui, ó. C, dupla O, OH, tá? É justamente o ácido metanóico, porque só tem um hidrogênio. Só tem um carbono, na verdade, né? Então, para nomenclatura, bora aqui padrão. Ácido. Met. Quando não tem fazer ligações, a gente coloca o an. E aí, o sufixo óico. Ácido metanóico. Também vocês podem encontrar um outro nome comum a esse composto aqui. É o de ácido fórmico. Tá? O fórmico faz referência a um carbono. Então, só para conhecer, ácido fórmico. Temos um outro ácido também muito comum, esse aqui, ó, CH3COOH. Esse ácido temos dois carbonos. Então, se eu tenho dois carbonos, vou botar aqui para começar o nome, né? Vou botar aqui, quando subir para aparecer. Então, temos aqui, ó. Temos aqui o ácido. Tem dois carbonos. Et. Ligações simples. An. E sufixo óico. É o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. O ácido acético de é nada mais, nada menos do que o vinagre. Então as pessoas conhecem o ácido acético como vinagre.
Pronto, ficou mais bonitinho. Bom, é outro nome que a gente tem. E a nomenclatura? Não vai fugir nada do que a gente já trabalhou. Então eu vou botar aqui, ó. Fazer um ácido com a ramificação. Eu vou fazer isso aqui diferente, ó. Vou botar pequenininho para ficar bem evidente o que eu tô falando. O oxigênio e o OH, tá? A gente pode encontrar desse jeito. E aí eu vou botar duas ramificações. Aqui, pronto. Duas ramificações metil, tá bom demais. Certo? E eu vou fazer um outro exemplo aqui. A gente vai botar uma ligação dupla. E aqui eu vou botar a ligação, o outro aqui, ó. Aqui eu identifico, né? Já que eu vou determinar dessa outra fórmula de representação. E eu vou botar uma ligação dupla logo no primeiro, nesse carbono aqui. Tá? Nomenclaturas, bora lá. Identifiquei a função ácida, já sei que é ácido. Ácido, tá? Apesar de eu não identificar a posição do carbono, claro, eu vou começar as ramificações, eu preciso contar, né? E aí eu vou contar a partir do carbono que está ligado ao ácido. Certo? No caso aqui é 6 carbonos, né? Hexa. Só que eu tenho 2 metis, o metil na posição 4 e o metil na posição 5. Vou botar de rosa aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, 4,5 de metil. Aí são 6 X. Só tem ligação simples. An e a função oico. Então 4,5 dimetil hexanoico. Bom, aqui, como é que vai ficar? Isso aqui eu vou ter que subir um pouquinho, né? Mesma coisa, apesar de não ter a representação, eu tenho uma ligação dupla aqui, eu preciso identificar a ligação dupla. Então eu vou contar, ó. Carbono 1 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. X também, ó, gente. Que é coincidência, tá? Eu não faço nessa intenção, não. Acaba coincidindo. Mas tudo bem, bora lá. Ácido, como não tem ramificação, bora direto pro nome. X, e já não tem ligação, tem uma ligação dupla aqui, né? 5 em, e agora a ramificação. Como não posiciona, não precisa botar atrás. X, 5 em oico, tá bom? Em cima disso aqui, para fechar, os dois ácidos bastante comuns que vocês podem ouvir falar aí nas aulas. Esses de cá, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o ácido MET próprio but. But anóico, ácido butanóico, tá? Também conhecido como ácido butílico. 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 E aí esse ácido ele é comum da manteiga. Certo? Ele é comum na manteiga. Aquele ranço da manteiga, né? Quando fica aquele gostinho ruim. E um outro ácido bastante comum, bastante famoso. Esse de cá. Pode ver que é das representações que eu mais gosto de fazer com COH, né? E temos então 1, 2, 3, 4, 5. É o pente. Bora lá. É o ácido pente anóico. O ácido pentanóico, também conhecido como, vou subir aqui, conhecido como ácido valérico.
É o ácido do chulé. Então, mais um elemento para vocês conhecerem aí, tá? O ácido valérico, conhecido também como ácido do chulé. Certo? Pronto. Para fechar aquela listinha que a gente sempre passa, né? Bora lá. Propriedades físico-química dos compostos. Então, bora lá. Sobre os ácidos. Eles são compostos, são polares, bom? São capazes de formar ligações de hidrogênio por meio da carbonila e do grupo carboxila. A carbonila é o dupla O, a carboxila é com OH. Então ele faz os dois, né? Deixa eu organizar aqui, né, gente? Tá direitinho aqui, dá uma zoom. Isso. Podem formar dímeros, que a gente vai falar na próxima aula. Ou seja, a união de duas moléculas ácidas. Na verdade, essa lance de dímeros e tudo mais, a gente vai falar de polimeria. Tá? Isomeria e polimeria. Não, isomeria não, de polimeria mesmo. Tá? Isomeria não. Bom, pronto. Tem temperatura de fusão e ebulição maiores que outros compostos de massa molar semelhante, né? Ácidos com cadeia alifática, ou seja, linha reta, linear e curta, com até 8 carbonos, são líquidas e incolor a temperatura ambiente. Tá? Ácidos com até 5 carbonos são solúveis em água. Sua solubilidade diminui com o aumento da cadeia. E para fechar, bem importante informação, em água, vírgula, o ácido pode ser ionizado, tá? Por meio do rompimento das ligações OH. Tá? Isso aqui, cara, quando fala de ionização de ácidos diarrênios, aí vocês vão entender melhor. Porque ionização geralmente acontece com ligações iônicas, onde um ganha carga positiva, outro ganha carga negativa. Em uns elementos que não têm ligações iônicas, que são ligações covalentes, há uma atração diferenciada que tira um elétron junto, e aí ele não só está compartilhando elétron, ele literalmente rouba o elétron. E ao roubar esse elétron, cria esses elementos iônicos, né? Aí o ácido, uma das formas de você descobrir que é um ácido é justamente pela ionização deles que forma H+. Pronto, turma. Alguma dúvida, meninas? As duas meninas da minha sala. Vou interromper a gravação.